Então, tá. Então, como a devoção pode ser protegida dos equívocos do intelecto? É uma coisa. O intelecto é um fardo muito grande que a gente tem que carregar, né? Ou seja, quem tem muita capacidade intelectual, né, está carregando um peso, né, um fardo. É difícil carregar esse fardo, né? Porque você quer, na realidade, ainda na devoção, né? Ainda que você use o intelecto para a devoção, que é o guiana, né? Que é o nosso guiana, que você tem que ter o guiana mesmo, né? Que sem guiana você não vai conseguir se estabelecer, né? No tato, né? Ou seja, na verdade ontológica, na verdade espiritual. Sem guiana não tem jeito. Como você vai sem o aspecto cognitivo, como você vai entender, né? Sei que você é uma alma, né? Como você vai entender que existe a influência, né, de Maya, que existe uma relação sua com Krishna? Como você vai entender isso? Né? Tem que entender, né, a figura, o guru tattva, ou seja, tudo está relacionado ao guru. Então o intelecto é uma coisa assim que é necessária, né? Principalmente no início, né? A gente até falava, né, esses dias. O exemplo que deu Setupuraga Chamaraj, que eu achei muito bom, né? É quando o carro ele estraga, né? O carro estragou. Então, aí vem dois caras assim que aparecem assim e eles acabou a bateria, né? Aí eles ajudam a empurrar o carro, né? Quando o carro pega, né? O carro vai sozinho e esses dois caras ficam para trás. Então, esses dois caras ele chamou de Gyana e Vairagya, ou seja, o conhecimento e a renúncia. Então, no início, você precisa ter, né, Gyana e conhecimento e Vairagya, que é a renúncia, né? Agora, se você tem... O Bhakti Rasamrita Sindhu, ele diz, se você tem muito isso, né, muito Gyana, muito Vairagya, você não consegue, né, praticar o Bhakti assim, de uma maneira adequada, né? Então, na realidade, o Gyana, o conhecimento, ele tem que ser usado para fortalecer a nossa fé, para fortalecer o nosso entendimento, né, nas escrituras. Isso é muito bom. Agora se é exagerado, né, aí que é o grande problema. Porque, por exemplo, o Sri Maharaj, ele dizia, né, sempre quando chegava um devoto que era muito intelectual, né, na mata, no templo, né, ele falava, né, Gyana Shuna Bhakti. Ele fala Gyana Shuna Bhakti, Gyana Shuna Bhakti. Ele falava isso muito, né, que você precisa praticar isso, né. Você precisa praticar o Bhakti, né, sem essa tendência, né, de querer capturar tudo com o intelecto, né? Porque, como disse Prabhupada Bhaktisiddhanta também, é como uma garrafa, né, de mel, né, que ela está fechada e a abelha fica, né, dando voltas ali em torno da garrafa, né, tentando lamber, né, um pouquinho do mel. Então ele fala, é assim que nós vamos entender, né, que o conhecimento é incapaz, né, de capturar, de entender Krishna. Então, com conhecimento você não vai entender Krishna, não tem jeito. Mahaprabhu falou, não utilize o seu cérebro aqui. O seu cérebro aqui não tem importância. Agora, como eu falo, você tem que usar o cérebro. Claro, você tem que usar a inteligência, um pouco tem que usar. Agora, quando você realmente, né, fica muito apegado a essa função, né, a função intelectual, e você coloca tudo nisso, né, todas as suas fichas nisso, esse é o grande problema, né? Então, por exemplo, o Gyana, ele vai ajudar. Ele vai ajudar o quê? A você se estabelecer a sua prática. Ele vai ajudar você a ter mais entusiasmo na sua prática. Isso é o Gyana. Você tem Gyana, então você estuda, você trabalhou a intelectualidade para quê? Para que você possa praticar mais, para que você possa ter mais entusiasmo, né? Agora, ele pode atrapalhar muito, quando você começa a querer medir muitas coisas, né? Por exemplo, tem uma passagem, os devotos contam, né, que Prabhupada estava conversando com um devoto, né? O devoto aí calculou, né, o número, aqui no Bhagavata fala, acho que é o Bhagavata, né, que fala que Nanda Maharaj tinha quantas vacas? Acho que 900 mil vacas, uma coisa assim. E o devoto pegou a medida, né, de Vrindavan, né,
Ele falou, não, mas não dá, não cabe. Se você for botar, né, as vacas tudo aqui, não vai caber. Pelo espaço, né, cada vaca ocupa um tal espaço, não cabe. Né? Aí Prabhupada falou, ele riu e falou assim, não, você leu demais, né, tá lendo demais. É assim, é isso, é algo que você, com o seu intelecto, né, também tem, Prabhupada, no mesmo contexto, ele fala, também tem que Krishna, por exemplo, ele está lá em Gokula, e aí ele vai para o Suryakunda, né? Quer dizer, ele volta de pastorear, ele acaba de pastorear as vacas, depois ele vai para o Suryakunda, depois vai para Radhakunda, ou seja, nos tempos assim que são muito, né? Não dá para fazer isso assim. E o devoto perguntou como isso era possível, né? Aí Swami Maharaj Prabhupada falou, é como ele falou, Vrindavan é como um lótus, né? Então ela se abre, né? Então, e nesse momento também ele disse, você está estudando demais, você tá usando muito o seu intelecto. Então quando a gente usa o nosso intelecto, né, para calcular as coisas, né, esse é o grande problema. O nosso intelecto ele tem que ser somente um apoio, né? Um apoio. Porque, por exemplo, aí se fala, né, que em Vrindavan nós precisamos, né, de mãos, né, né? Assim, você precisa de fazer tarefas laborais, né? Tirar leite de vaca, né? Cuidar de jardins, plantar flores para Krishna, enfim. Você precisa disso, você não pode, né, usar o seu intelecto somente, ou seja, você vai usar o seu intelecto para realmente querer abraçar o infinito, para querer calcular tudo como funcionam as coisas. Isso não vai funcionar, né? Então por isso o intelecto ele é muito limitado, a gente tem que entender isso. O nosso intelecto ele é bem limitado, né? Ainda que possamos ter um bom intelecto, ele não é nada. Não é nada, é como esse exemplo que dá, né? Você está numa caverna, né? Você nunca viu a luz, né? Sei lá, você nasceu numa caverna, uma coisa assim, numa prisão, num calabouço, não sei. E aí vem alguém aí e você vem uma pessoa, um amigo, sei lá, que vai querer te mostrar o sol, né? E aí você aceita ver o sol, só que você quer levar a sua lanterna, que a sua lanterna né? É o seu meio pelo qual você vê tudo dentro da caverna, não tem luz. Quando aí o cara fala, não, o seu amigo fala, não, você não precisa de lanterna, não. A lanterna é inútil em relação ao sol, né? Aí você vai falar, não, eu não sou bobo, né? Tudo que eu vejo eu tenho que ter uma lanterna. E aí quando você sai, né? Bom, você sai. Aí você sai com a sua lanterna e você chega perto do sol, você vê que a lanterna ela é inútil mesmo, né? Então o intelecto é uma coisa que assim, é inútil em relação a Krishna. Ou seja, em relação a esse aspecto do infinito. Agora, claro, ele vai te ajudar a enxergar coisas, né? Assim, como coisas coisas menores, assim, a gente pode dizer, né? Que são importantes também. Não é que são menores, não são importantes. São importantes, né? Como eu falei, no início é muito importante. Mas chega um ponto que você tem que realmente aceitar, né? Aceitar a simplicidade. Às vezes o intelecto atrapalha muito. Uma pessoa muito intelectual, às vezes é difícil, né, para ela aceitar serviços, é difícil para ela sei lá, ser humilde, é difícil para ela aceitar até o próprio conhecimento, porque ela sempre quer entender o porquê, assim, como as coisas funcionam. Como se fala, é um fardo, né? Porque para uma pessoa que não é tão intelectual, ela aceita, não é assim e acabou. Mas a pessoa que é intelectual, ela quer saber por quê, e aí como, né? E também pode entrar nesse campo assim de muito debate, e às vezes é um pouco perigoso isso, né? Então, mas, claro, o Bhakti ele transforma, né, as pessoas intelectuais, né? Por exemplo, a história do Kapur, né, ele era um intelectual, uma pessoa muito intelectual. Imagina, ele era em algum momento ele foi um professor, né, que
que analisava, né, as provas de PhD, né, assim, na universidade. É muito intelectual, né? E se diz quando ele encontrou com Giri Maharaj, né, que era um sannyasi de Prabhupada Bhaktisiddhanta, e Giri Maharaj pregou para ele, né? Mas ele não se convenceu, né? Giri Maharaj falava, né, de Mahaprabhu, que Mahaprabhu era Deus. Ele Tokapur pirou, falou, não, isso não pode. Porque, né, ele pensava, Mahaprabhu é um santo, não é Deus, né? E ele era um Mayavadi, tinha uma concepção Mayavada, né? Uma concepção impessoal de Deus, que Deus é uma luz, não tem forma, né? Isso era E aí o Giri Maharaj não conseguiu convencê-lo, né? Porque, claro, Giri Maharaj citava versos, e ele, o Kadu Kapoor, sabia muito mais versos que ele, não conseguiu. Aí Giri Maharaj falou, bom, eu não consegui, mas o meu mestre espiritual vai conseguir converter você, né? Tipo assim. Aí ele levou ele, né, para conhecer o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Eles sentaram juntos, assim, cada um numa cadeira, e nesse momento o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele só deu Harikata, assim, falou só de Krishna Lila, assim, e o Tokapur, que eu não sei, não recordo o nome dele, né, anterior, ele ficou abismado, assim, e não se tocou nenhum ponto da filosofia Mayavada, não se discutiu nada disso. Depois ele acompanhou a Prabhupada Bhaktisiddhanta durante 6 meses, né? Numa gira, assim, num rolê aí da pregação. E Prabhupada Bhaktisiddhanta, toda vez que ele dava palestra, né? Esse Dr. Kapoor, né? Que é o Dr. Sandial, também conhecido, ele levantava a mão quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta fazia alguém tem uma pergunta, ele levantava a mão, né? Mas o Prabhupada Bhaktisiddhanta ignorava, não falava nada. E ficou 6 meses ele ficou seguindo o Prabhupada, até que ele se rendeu, né, para o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então conta que ele ficava varrendo, né, o serviço dele era esse, era varrer o templo, ela ficava varrendo o templo. E claro, depois ele ajudou muito, né, nas publicações literárias, mas o Bhakti é isso, o Bhakti ele vai deixar a intelectualidade de lado, né? Você não pode ir a Krishna só através da intelectualidade. Claro, se você tem muito conhecimento e você tem um conhecimento do Bhakti Shastra, você vai ter que pregar, você vai ter que ajudar as pessoas, talvez escrever livros. Isso é muito bom, claro. Mas também é aquilo, né? Como eu digo, um perigo, né? Você corre um certo risco, né? Do orgulho, né? De ter a tendência de querer derrotar outras pessoas. Bom, vai depender muito de cada pessoa, né? Mas a gente entender que isso não é o mais importante, né? Isso não é o mais importante. Como esse exemplo também, né, que tem Ramadas, é um devoto que era muito intelectual também, ele era um médico, uma coisa assim. E ele foi morar no templo, né? Ele se rendeu a Prabhupada Bhaktisiddhanta. Não foi morar, mas ele se rendeu a Prabhupada Bhaktisiddhanta. E ele ficou muito impressionado, né, com o Harikata de Bom Maharaj, de Bharati Maharaj, principalmente, dos dois. E ele se aproxima de Prabhupada Bhaktisiddhanta e fala, eu gostaria de aprender, né, o Bhakti Shastra, né, os Shastras, as escrituras de Bom Maharaj, de Bharati Maharaj. A Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, percebeu e falou, não, eu vou te... Aí ele falou o nome do devoto, né, acho que era Krishna Das, eu não sei. Coisa assim. Falou, você tem que aprender desse devoto, da mata, né? Aí falou o nome do devoto, acho que era Krishna Das. E o devoto, ele falou, você vai para ele e vai estudar o Srimad Bhagavatam com ele. Então o devoto foi, né? Ele não conhecia muita gente, era muita gente na mata, ele começou a procurar quem era Krishna Das, enfim. Aí quando veio, encontraram ele lá, né? Aí viram ele, aí ele falou, aí viu que era um jardineiro, né? A pessoa cuidava das flores, assim. Então ele chegou lá, né, aí ele começou a conversar um pouco com ele, já entendeu que ele não era uma pessoa tão intelectual. Mas ele falou, Prabhupada Bhaktisiddhanta falou que eu preciso estudar o Bhagavatam de você. Ele falou, não, ele tá brincando, né, porque eu não sei nem ler direito, eu sei. Eu nem estudo Bhagavatam, nada disso. Aí ele voltou para o Prabhupada Bhaktisiddhanta e falou, olha, realmente eu fui lá, mas realmente ele não sabe o Bhagavatam, ele não tem condição de me ensinar. Aí o Prabhupada Bhaktisiddhanta falou, vai lá e
e vai de novo e pede para ele te ensinar o Bhagavad. Aí ele foi. Quando ele foi lá, aí Randaça falou assim, eu não sei, a única coisa que eu sei é que plantando essas flores aqui, né, eu ofereço isso para Krishna, né, isso, na verdade, essas flores é para serem oferecidas a Krishna, e por eu cantar constantemente, e eu estou cantando o tempo todo o santo nome, né, eu canto o tempo todo, eu não deixo de cantar o santo nome, faço esse serviço, né, meditando em agradar a Krishna, isso é a única coisa que eu posso lhe dizer. Isso foi como uma aula do Bhagavad. Então, na realidade, não é uma questão intelectual, né? O Bhakti não é isso, né? Ele é uma questão mais de coração. A gente tem que estar disposto aí a entregar o nosso coração e tirar o intelecto, deixar o intelecto de lado. Ele é importante, ajuda, sim, claro, ajuda, mas não é o mais importante, né? Ok?